Você está prestes a testemunhar uma reviravolta que pode transformar seu futuro financeiro ou colocar tudo a perder. O estoque de XRP na Coinbase despencou inacreditáveis 83%, restando pouco mais de 130 milhões de tokens guardados em apenas 8 carteiras frias. Desde junho de 2025, a quantidade caiu de cerca de 970 milhões para 132 milhões em setembro. Um movimento tão drástico não acontece por acaso. Gigantes institucionais podem estar preparando o terreno para uma jogada silenciosa. O número de carteiras frias também foi reduzido de 60 para somente 8, aumentando o suspense e sugerindo uma estratégia de concentração de ativos. Isso pode indicar um colapso iminente ou o início de uma valorização explosiva, talvez impulsionada por acordos estratégicos como a colaboração entre Coinbase e BlackRock. Ignorar esses sinais pode custar caro. Seu dinheiro, sua reputação e suas chances de participar do próximo grande ciclo de alta estão em risco. Só quem entende o jogo das baleias vai sobreviver. Antes de decidir seu próximo passo, você precisa compreender o que realmente está por trás dessa mudança radical na Coinbase. Agora, mergulhe nos detalhes do movimento que está mexendo com os bastidores do mercado. O que levou a Coinbase a reduzir tanto suas reservas de XRP? Se você não acompanha de perto os movimentos das maiores exchanges, pode perder dinheiro e nem perceber o motivo. Em junho de 2025, a Coinbase era considerada uma das maiores baleias de XRP do planeta. Naquele momento, a exchange controlava cerca de 970 milhões de tokens, distribuídos em 60 carteiras, entre frias e quentes. Ignorar esses números deixava qualquer investidor às cegas diante dos riscos e oportunidades que se desenhavam. Agora, tudo mudou radicalmente. Dados de análise on-chain mostram que, de junho a setembro de 2025, o estoque de XRP da Coinbase despencou cerca de 83%. Restam pouco mais de 130 milhões de tokens, guardados em apenas 8 carteiras frias, cada uma com aproximadamente 16 milhões e meio de XRP. Uma redução drástica, capaz de significar prejuízos ou lucros milionários para quem souber interpretar o movimento. Para entender o real impacto, é preciso saber o que está em jogo. O XRP é o token nativo da Ripple, criado para transferências rápidas e baratas entre grandes instituições financeiras. Já foi visto como adversário das moedas tradicionais e, por anos, seu volume em exchanges serviu como termômetro da confiança institucional. Quem lê esse termômetro acerta o timing. Quem ignora, amarga prejuízo. A Coinbase, sendo uma das maiores exchanges dos Estados Unidos, é a principal porta de entrada e saída para grandes volumes de criptoativos. Suas carteiras frias funcionam como cofres digitais ultra seguros, protegendo reservas de longo prazo e blindando contra ataques. Quando uma exchange decide mexer nessas reservas, o mercado inteiro entra em alerta máximo. Decisões assim costumam antecipar movimentos de preço e podem desmontar estratégias de investidores desatentos. Segundo o advogado Bill Morgan, a Coinbase reduziu suas reservas de XRP de cerca de 780 milhões para aproximadamente 199 milhões de tokens em poucas semanas, uma queda de quase 70%. Outros dados mostram que, entre junho e setembro, o número de carteiras frias caiu de 52 para apenas 10, e agora restam somente 8. Quem ignora essas reduções pode entrar no mercado na hora errada e perder chances únicas de lucro. Esse enxugamento não foi acaso. Analistas apontam que está diretamente ligado à parceria estratégica entre Coinbase e BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Com a BlackRock, via a plataforma Aladdin, oferecendo acesso institucional a criptoativos, a Coinbase passou a fornecer toda a infraestrutura e liquidez necessárias, um acordo de bastidores que pode mudar o jogo para todos. A retirada massiva de XRP das carteiras frias visíveis pode indicar realocação para outras formas de custódia institucional, transferências para clientes BlackRock ou preparação para novas estratégias de liquidez.
Poucos percebem que, nessas movimentações, estão escondidos sinais que podem antecipar tanto grandes ganhos quanto prejuízos. Ignorar detalhes como o paradeiro do XRP, as movimentações das exchanges e quem realmente move as peças é o tipo de erro que custa caro. Quem não entende a dinâmica das baleias e das instituições entra atrasado, pega liquidez ruim e deixa oportunidades passarem para quem lê o mercado nas entrelinhas. Agora, a grande dúvida. Essa redução é sinal de pânico, manipulação ou o início de uma estratégia ainda mais ousada? No próximo capítulo, vamos mergulhar no verdadeiro conflito por trás dessa reconfiguração do poder das baleias. O que motivou a Coinbase a reduzir drasticamente suas reservas de XRP? E quem realmente se beneficia dessa movimentação? Prepare-se para descobrir como a guerra invisível entre instituições pode afetar o futuro do XRP. Imagine acordar e descobrir que, do dia para a noite, o estoque de XRP da Coinbase despencou. Uma informação dessas pode ser a diferença entre agarrar uma oportunidade histórica ou cair de cabeça em uma armadilha fatal. O que parece apenas pânico esconde uma trama mais profunda do que se imagina. Os dados não deixam espaço para dúvidas. Desde junho de 2025, a reserva de XRP da Coinbase caiu de aproximadamente 970 milhões para pouco mais de 132 milhões de tokens. Agora, todo esse volume está concentrado em somente 8 carteiras frias. Estamos falando de uma redução de 83%, uma queda que assusta tanto novatos quanto veteranos do cripto. Mas o que realmente está em jogo aqui? Se grandes investidores estão saindo, uma crise de liquidez pode estar prestes a engolir o mercado, secando oportunidades e deixando muitos presos em posições desfavoráveis. Por outro lado, se há uma estratégia oculta, quem ficar de fora pode perder um dos maiores ciclos de valorização dos últimos anos. Para alguns, é puro desespero. A Coinbase está vendendo tudo, chegou a hora de pular fora. Grandes liquidações costumam antecipar quedas violentas de preço. Um único erro de interpretação pode transformar o investidor em vítima de prejuízos irreversíveis. Só que nem todos enxergam assim. Uma parte da comunidade acredita que essa redução não é aleatória, mas sim uma manobra estratégica, possivelmente ligada ao novo relacionamento entre Coinbase e a gigante BlackRock. Relatórios recentes sugerem que, graças à parceria, clientes institucionais conectados ao sistema Aladdin da BlackRock agora acessam criptoativos via Coinbase. Isso explicaria a retirada dos tokens. Em vez de vendas, seriam transferências para carteiras de custódia institucional, longe do radar do investidor comum, e talvez uma preparação para um grande ciclo de acumulação por parte dos gigantes. A história mostra que quedas drásticas de oferta em exchanges nem sempre significam desvalorização. Muitas vezes, esses movimentos antecederam grandes ralis de preço. Porém, o risco é real. Se a liquidez secar demais, investidores de varejo podem acabar reféns, pagando caro para comprar ou vender, um perigo que já fez muita gente perder dinheiro em ciclos passados. Especialistas como Bill Morgan destacam que essa redução pode ser mais sobre reestruturação institucional e realocação de liquidez do que um simples despejo de mercado. Ainda assim, analistas técnicos alertam: ler errado pode ser fatal. Vender no fundo ou comprar no topo, seduzido por narrativas plantadas pelos maiores players, é um risco real. No fim, entender esses sinais virou questão de sobrevivência. O jogo mudou e são as baleias que agora ditam quem prospera e quem fica para trás. Ignorar essas movimentações pode custar caro, tanto no bolso quanto na reputação. E enquanto o mercado observa, surge uma pergunta inevitável: qual é o próximo movimento dessas baleias? E como os investidores comuns podem reagir antes que seja tarde demais? Já pensou que pode estar deixando passar a chance de entrar antes dos grandes tubarões do mercado, ou pior, sendo manipulado por eles? Se essa queda brutal nas reservas de XRP da Coinbase for, na verdade, um movimento silencioso para preparar uma nova onda de compras institucionais, como já ocorreu com Bitcoin e Ethereum, as consequências para quem ficar de fora podem ser pesadas. Muitos enxergam apenas um dump, mas o cenário pode ser muito mais sofisticado e orquestrado nos bastidores das grandes corporações.
Ignorar isso pode custar caro. Você pode perder oportunidades únicas de valorização ou até cair em armadilhas criadas por quem realmente dita as regras. Antes de junho de 2025 e setembro deste ano, a Coinbase reduziu seu estoque de XRP em aproximadamente 83%. Antes, controlava quase 970 milhões de tokens, distribuídos em 60 carteiras. Agora, restam pouco mais de 130 milhões de XRP, espalhados por apenas 8 carteiras frias. Uma mudança que pode decidir quem lucra e quem fica para trás. Tudo sugere uma mudança de estratégia. Não parece mais uma venda desesperada, mas sim uma realocação institucional planejada com antecedência. Se você subestimar esse movimento, pode acabar vendendo barato e assistir ao preço disparar, uma cena repetida em outros ativos. Dados da XRP Wallets apontam conexão direta com a parceria entre Coinbase e BlackRock. O fundo Aladdin, braço tecnológico da gestora, já oferece criptoativos para institucionais. Inicialmente limitado ao Bitcoin, há sinais de expansão para o XRP, o que pode transformar a liquidez e o preço do ativo de um dia para o outro. Nos ciclos anteriores, grandes altas de Bitcoin e Ethereum vieram logo após cortes bruscos de oferta nas exchanges. Quem ignorou esses sinais vendeu cedo demais e ficou de fora da valorização. Agora, com o XRP, o risco de repetir esse erro é real. Uma Coinbase hoje opera com menos de 10 carteiras frias, sinal claro de que o jogo mudou de mãos. Baleias institucionais como a BlackRock e seus clientes têm poder para absorver grandes volumes sem levantar suspeitas, aproveitando o pânico dos pequenos investidores para acumular ainda mais. Analistas já especulam que parte desse XRP está indo para a custódia privada ou sendo preparado para novos produtos financeiros, como ETFs ou fundos fechados. Com menos oferta disponível, qualquer pressão compradora pode disparar o preço, e só quem estiver posicionado vai surfar essa onda. Mas há o risco de manipulação. Essas baleias podem derrubar o preço antes de iniciar uma alta, sacudindo investidores impacientes e acumulando tokens a preços baixos. É o clássico embate entre mão fraca e mão forte, e quem não entender isso pode sair no prejuízo. Se você não prestar atenção nesses movimentos, pode ser engolido pela nova onda institucional. Pequenos traders que interpretarem esse esvaziamento como simples desinteresse podem vender na pior hora e assistir ao preço explodir quando as compras institucionais de fato começarem. Até mesmo os mais experientes precisam rever suas estratégias. Quando a liquidez migra para gigantes como a BlackRock, a volatilidade aumenta e só quem entende o novo fluxo consegue identificar oportunidades reais, deixando os desavisados para trás. Com o tabuleiro redesenhado, fica a dúvida: como se proteger das armadilhas e, quem sabe, aproveitar a próxima grande onda de valorização do XRP? O segredo está em entender o que realmente está mudando por trás desses números. Só assim você pode decidir se vai ser vítima da manipulação ou protagonista da próxima alta. Se você não quer ver seu dinheiro escorrer pelos dedos enquanto as baleias mudam o jogo, preste atenção agora. Ignorar o movimento das grandes instituições é como tentar vencer uma partida de xadrez de olhos vendados. Você pode perder tudo sem perceber de onde veio o checkmate. O primeiro passo é encarar os fatos. A Coinbase reduziu seu estoque de XRP em mais de 830 milhões de tokens desde junho de 2025, restando pouco mais de 130 milhões distribuídos em apenas 8 carteiras frias. Isso não é detalhe à toa, é um sinal claro de que algo estratégico está em curso, e quem não enxergar pode acabar ficando com as sobras. Coinbase, BlackRock e outros gigantes não movimentam centenas de milhões de tokens por acaso. O Coin Bureau destacou que a reserva de XRP despencou de 780 milhões para menos de 200 milhões em poucas semanas, acendendo o alerta em toda a comunidade. Bill Morgan, especialista do setor, aponta: as reservas institucionais seguem de perto os movimentos de preço. Ignorar isso pode custar caro. Como não ser engolido nessa onda? Aprenda a seguir o fluxo das carteiras institucionais. Observe de onde saem e para onde vão os grandes volumes. Se estão saindo das exchanges para carteiras frias ou fazendo o caminho inverso. Pergunte-se:
Estamos vendo uma fase de acumulação, distribuição ou apenas rotação de ativos? Fique atento a quem recebe esses tokens. São endereços novos, gigantes institucionais ou players já conhecidos por movimentações estratégicas? Analise o timing dessas transferências em relação às notícias e oscilações de preço. Muitas vezes, aí está a chave para surfar a próxima onda antes dos outros. Não caia no hype do curto prazo. Uma queda nas reservas pode parecer dump, mas pode ser justamente acumulação silenciosa para um movimento explosivo, como sugere a análise do A-Invest. Entrar por impulso só favorece quem já está posicionado, e você pode acabar financiando o lucro das baleias. Proteja-se com um gerenciamento de risco firme. Defina pontos claros de entrada e saída, calcule o tamanho certo da posição e nunca siga a manada sem refletir. Se as grandes carteiras estão comprando quando todos vendem, talvez seja a hora de observar em vez de agir no automático. No fim, quem não aprende a decifrar o código das instituições está fadado a ser apenas plateia. Você vai ficar assistindo, ou vai lutar pelo seu lugar entre os protagonistas. Agora, descubra como identificar os próximos movimentos das instituições antes que eles se tornem óbvios para o mercado. O timing pode ser a diferença entre ser apenas mais um ou conquistar seu espaço entre as baleias. Já notou como uma decisão tomada por poucos pode alterar completamente seu saldo em poucos dias? Ignorar o corte de XRP na Coinbase é arriscar perder oportunidades que surgem apenas para quem enxerga o movimento antes da maioria, ou cair em armadilhas que drenam dinheiro e reputação. Desde junho de 2025, o estoque de XRP da Coinbase despencou de cerca de 970 milhões para pouco mais de 130 milhões de tokens, agora concentrados em apenas 8 carteiras frias. Isso representa uma queda brutal de 83%, impossível de ignorar para quem pensa em proteger e multiplicar seu patrimônio. Enquanto o senso comum grita Coinbase está liquidando, vai despencar, analistas atentos enxergam outra história. A realocação acontece no exato momento em que a parceria com a BlackRock abre portas para investidores institucionais acessarem criptoativos como o XRP via Aladdin. Ou seja, pode não ser só um dump, mas uma jogada estratégica para redistribuir liquidez, lançar novos produtos ou antecipar movimentos que só insiders conhecem. Quem não entende as regras das baleias pode ficar de fora do próximo grande ciclo ou ser o último a perceber. Quem segue a multidão corre o risco de perder dinheiro, credibilidade e as melhores chances do mercado. Decisões erradas custam caro, nos ganhos, na confiança e no tempo. E para você, o corte da Coinbase é ameaça, oportunidade ou só fumaça? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão, porque só joga para vencer quem entende o jogo. Agora, vamos explorar o que investidores atentos estão fazendo diante desse cenário e como você pode se posicionar para não ficar para trás.